Olá, e aí, como é que você tá? Nós estamos iniciando aqui um novo episódio do podcast Negócio Real. Hoje eu tô com um convidado aqui que é um amigo meu de tempos atrás, que eu conheci numa aventura, eu posso falar isso, né? Numa aventura, num período da minha vida que foi uma experiência assim absurda de crescimento, de maturidade, de novos desafios, que foi quando eu saí da minha cidade, né? Saí de São Paulo, fui morar fora, morar em Belo Horizonte. E esse cara aqui, ele é mineiro, foi um dos caras que me recebeu lá assim de braços abertos, então eu tenho um carinho muito grande por ele, a família dele, como todos os mineiros que eu conheci, pelo menos, né, tem essa característica, tem essa cultura, de fato eles são assim, eles recebem muito bem quem é de fora. É, claro, né, quem interage, quem gera conexão, né, a gente vai falar disso porque é um dos temas aqui das nossas histórias, conexão, né, com as pessoas, não se negocia sem fazer conexão. Então foi através desses laços, né, dessa época que eu morei lá em Belo Horizonte, trabalhando na tenda, na construtora Tenda, que eu conheci o Antônio. Antônio, bem-vindo, meu velho. Obrigado, brother. É muito prazer te receber aqui, cara. Né, começando a falar aqui, vou relembrando momentos, história, faz tempo, que isso faz uns 12 anos já, 13 anos. Quando eu fui pra lá foi em 2012, então a gente se conheceu nesse ano aí. Entre 2012 e 2014 foi quando eu morei lá, em Belo Horizonte. O Antônio, ele trabalhava também na tenda quando a gente se conheceu. Ele era de outra área, trabalhava em legalização, aprovações, né? Naquele momento era legalização, exatamente. Depois você foi para novos negócios também, teve essa experiência. E aí o Antônio, eu vou deixar ele contar a trajetória dele aqui, porque ele é um cara que saiu da curva. Ele saiu da curva, da média, ele é um cara que foi empreender, assumiu um desafio novo e gigante. E hoje a empresa dele já tá madura, ele vai poder contar aqui da experiência, de tudo que eles têm vivido. E eu tenho certeza que vai ser muito engrandecedor aqui para as pessoas que estão ouvindo. Saber, conhecer a tua experiência e as lições que você tem para trazer também. Obrigado pela apresentação, brother. Bom dia aí para todo mundo que está nos escutando. E, cara, antes de mais nada, legal demais estar aqui. E quantos filhos de tenda, né? Já estiveram nessa cadeira aqui. É verdade. Eu estava escutando antes de vir para cá e quando você me fez o convite, eu falei, deixa eu me inteirar um pouco sobre o que o André está fazendo. Uhum. E escutei um pouquinho, né? Tanto do podcast do Lucas, quanto da Érica também depois. Sim. E também são filhos de tenda de alguma forma. O Pedro também, o Pedro também, eu escutei um pouquinho dele também, é verdade. E baita escola que a gente teve. De alguma maneira conheço todos também, não sei se você sabe, mas o Lucas foi até o meu chefe, trabalhei com o Lucas quando ele era um braço da Mixcom. Lá na Mixcom? Exatamente. Cara, então, não sabia disso. Verdade. Então o Lucas foi muito curto, eu era um moleque, eu era estagiário da companhia. Ele contou a história aqui deles também. E, muito legal, de alguma forma, ainda que eu era muito novo ali, muito jovem no segmento ainda, mas aprendi muito, tanto com ele, com o Cadu, com o Zé, o Pedro, enfim, uma turma muito fera, todos eles hoje, cada um, seja como empresário, incorporador, como o próprio Lucas, um grande executivo do setor hoje. Sim. Mas legal demais de ver como que são as bifurcações da vida e cada um, né, vai para um... E depois a Érica, né, conheci a Érica também aqui em São Paulo, e depois já foi os meus últimos 3 anos, quando eu já estou morando em São Paulo, e ter conhecido a Érica aqui também foi um privilégio. Ela é uma profissional fora da curva também no que ela faz como uma corretora de imóveis. Ela é brava, ela sabe fazer bem o que faz, né? Então, muito obrigado pela cadeira, tá quente aqui. Tamo junto. Obrigado pelo convite. E realmente, para quem tá nos escutando aí, não faz ideia não, mas esse aqui já foi parceiro de balada, né? Nossa, outros tempos. A gente viu muita coisa pessoalmente juntos. Sim. E isso é muito gostoso, eu acho que quebra um vínculo, dá um vínculo de intimidade legal aqui, extra business, eu diria. É verdade. Mas o que a gente viveu de tenda, eu acho que também formou muita gente, né, André? Foi um momento, para quem não sabe, esse momento da tenda foi exatamente o pós-aquisição da Gafisa. Então, eu ali era estagiário, foi o meu primeiro estágio como realmente uma companhia de incorporação. Sim. O André, ele chega... Você era trainee, se não me engano? Eu cheguei lá em Minas, coordenador,
Coordenador já, tá. Só que na área de planejamento financeiro ainda. Ah, verdade. A gente estava estruturando ali... Israel, lembra do Israel. É verdade? A gente estava estruturando a célula de planejamento financeiro dentro das regionais. Então eu ficava lá e ficava em Salvador também, no Nordeste, eram as 2 regionais. Perfeito. Aí foi lá em BH que eu decidi mudar de área e comecei na área de novos negócios. Foi naquela época ali. E aquilo foi uma escola, né, cara? Foi um momento de tenda, só para quem tá nos escutando, mas foi um legado, eles chamavam de tenda dos milagres, né? Era um jargão péssimo para tenda naquela ocasião, lógico, mas era uma tenda de um legado do Henrique ainda precisando ser reestruturada, um passivo de empreendimentos que a gente entregou ali, chegamos a fazer quase 40 GIs de condomínios ali num ano, então foram anos muito desafiadores e colaboradores que viveram aquilo. Muita atenção, muita né, atenção, cara? Muita obra. Muito, foi um desgastante, né? Assim, parecia, a gente estava vivendo uma guerra, né, cara, naquela época. Ali. Um exército dentro da empresa mesmo para resolver tudo que tinha vindo do passado. E muita gente competente que a gente lidou e trabalhou naquela época, né? Muita. Mas muito legal, brother. É legal, acho que a nossa história e onde estamos aqui hoje. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bem-vindo. Estamos aqui para contar um pouquinho também de onde viemos. Então pega desse gancho aí. Naquela época ali, tenda você na área de legalização, né? Que é a área que faz aprovações de projeto. Depois que eu saí, você se movimentou. Depois que eu saí, que eu voltei para São Paulo, né? Ali depois de 2014. Conta aí, como é que foi a tua trajetória depois disso? Bom, vou começar até um pouquinho antes disso, né? Mas eu sou arquiteto urbanista e engenheiro civil de formação, tive 2 graduações. Então, minha trajetória como executivo, ela começou até lá antes, como falei aqui no braço da MRV, lá com o Lucas, o time do Lucas, lá no Nixcom, fazendo projetos em Manaus, que hoje viraram grandíssimos empreendimentos em Manaus, viraram realmente indústrias ali de habitações. Foi uma primeira experiência envolvendo o terreno, a legalização já. Certo. Depois foi a escola de tenda, eu vivi ali por 4, 5 anos na tenda, desde estagiário, depois analista de incorporação também em novos negócios. E depois disso eu tive uma experiência em uma empresa familiar que chamava Construtora Passos, atualmente construtora lembro. Do Guto, senhora empresa. Eu tive uma experiência muito diferente da tenda, foi muito interessante, né? Acho que como executivo, pois saí de uma empresa onde tinham 10, 12, 15 pessoas fazendo uma atividade, de repente era eu fazendo o que 10, 15 faziam em uma empresa familiar. Sim. Inaugurando uma pessoa de novos negócios e fazendo todo o trabalho do zero. Foi uma escola, foi muito bacana também, e saí dali com 6 pessoas abaixo de mim, depois de mais 5 anos de empresa. Ali a Passos era mais focada no médio-alto padrão? Só econômico, só Minha Casa Minha Vida. No primeiro momento era só Minas e Rio, e no finalzinho a gente abriu São Paulo. E foram várias experiências de compra de terreno, muitos terrenos sendo comprados. No último ano ali, quase não parando em Belo Horizonte mais, era 2 dias no Rio, 2 dias em BH, 2 dias em São Paulo. Então, experiência muito bacana assim também, e foi um grande shift de vida ali. Eu estava fazendo um MBA, cara, de novos negócios na Dom Cabral. Tive uma disciplina, que eram essas disciplinas de você fazer quase que um case de uma solução. Então, você entender uma dor, personas que você vai atender, solucionar um problema, E eu, cara, era um cara até da turma, assim, com um nível até de senioridade naquele momento já considerável, e eu tomei à frente do meu grupo ali de 6 pessoas e quis trazer uma dor minha pra mesa. E era a dor que eu vivia por pouco mais de 10 anos em cadeiras de novos negócios, de comprar terreno. Então, o embrião do Terreno Livre nasceu lá. Eu ainda era executivo nesse momento da Você Consultora. Cara, eu tenho um pedaço de papel até hoje, guardado, que esse pedaço de papel são todos os insights que eu comecei a provocar nessa disciplina e ter de qual que era a minha dor exata, como que eu resolveria, ou porquê, o famoso Golden Circle lá. Isso tudo numa disciplina, numa fundação como a Dom Cabral, muito interessante você viver, porque você começa a ser sabatinado ali de todos os lados. E foi um privilégio ao mesmo tempo, porque como eu ainda era executivo, naquele momento eu vivia muito Secov, Sinduscon, Rio, de Minas, então eu comecei já a ter um nível de relacionamento com diretores, com outros executivos do mercado. E comecei a querer validar aquele pedaço de papel que eu levava comigo embaixo do braço, saía dali da universidade da Dom Cabral e
Eu fiquei, cara, foi mais 2, 3 meses com esse pedaço de papel embaixo do braço, até que foi um dia, um shift da minha vida, sem dúvidas, um trigger muito grande meu, de uma tomada de decisão de realmente de empreender. Então, foi minha saída do meio como executivo, de uma coragem muito grande. Eu falo que foi a conversa mais dura da minha vida, foi essa conversa minha com o Guto, e que é ainda, né, o dono da consultora Passa, atual Você Consultora, mas que eu sou muito grato a ele, inclusive, ainda quero fazer esse agradecimento pessoalmente a ele dessa forma, mas foi um cara que deu 2 tapas nas minhas costas e falou, cara, eu não vou te segurar aqui, você tem muita coisa para conquistar, você é muito jovem e, cara, seu perfil não é de ficar preso aqui dentro e aqueles 2 tapas que você ganha, que você fala assim, caramba, vou dar um passo com coragem agora. Foi um líder sábio. Foi, E dali pra cá, cara, passaram-se 6 anos já que a gente tem a Terreno Livre. E tudo que eu pensei no primeiro momento foi tudo diferente que aconteceu. E estamos em trajetórias muito, muito diferentes da que a gente havia planejado hoje. Mas foi muito interessante. Vamos contar um pouquinho dessa trajetória aqui, mas resumindo um pouquinho da minha trajetória até aqui, né, foi essa, né? Foi 6 anos de empresa? 6 anos de Terreno Livre, cara. 6 anos de empresa. Nossa. Passa rápido, né? Já tá no nível de posso dizer de amadurecimento ou de maturidade? É louco isso, André, mas a gente, no mundo de tecnologia, e eu era um jovem aqui aprendendo, e talvez agora eu sou um adolescente ainda, mas já sei alguma coisa, talvez nesses 6 anos, eu vi como que as startups, as early stages aqui, elas se amadurecem. Então, tem vários níveis de estágio mesmo, seja por fundraising que você mede isso, são etapas de investimento que as startups recebem, mas isso, claro, vai muito de cada modelo de negócio e cada dor que você resolve. Tem um clássico, né, que é o Product Market Fit, né, que realmente é o fit de mercado que você busca atender com o seu produto. Enquanto você não ganha ele, é quase que uma mudança de chave, assim, muito grande. Você passou de fase, sabe? E a gente só veio atingir um PMF nesse ano de 2025. Então, com 5 anos de empresa. 5 anos. Então, eu acho até que a gente foi fora da curva. Foi longe, tá? Demoramos a chegar no PMF, muito por sermos pioneiros do que a gente fez. Explica para o pessoal que não conhece essa sigla aí, o PMF. Boa. O PMF, né, o Product Market Fit, quando você cria uma solução, você sempre faço uma analogia em, cara, o cara que vai decidir empreender para vender pastel, e não tem nenhum preconceito quanto a isso, tá tudo certo vender pastel também, mas todo mundo sabe que gosto por pastel existe, todo mundo sabe que existe comprador de pastel e todo mundo quer comer pastel. Quando você é um empreendedor de tecnologia e vai lançar uma startup, na maioria das vezes, não é sempre também, mas você está criando algo que não existe, é do zero. Então você tem que basicamente encontrar não só uma solução para um problema que você está resolvendo, mas aprovar que o mercado não só consome aquilo, mas como dá valor para aquilo. Paga por aquilo e dá valor para aquilo. E isso é o mais difícil de qualquer empreendedor de tecnologia, porque quando você cria algo do zero, você pode até ter alguma excitação por aquilo fazia algum sentido, mas você vai vendo que você tem que ir aperfeiçoando, melhorando o seu produto, e são ciclos de melhora do produto que isso varia de business para business, de negócio para negócio. Vou dar um exemplo. No nosso negócio aqui de Terreno Livre, os ciclos são muito longos de aprendizado. O que é um ciclo de aprendizado? Né? Quando você lança um produto inicial, e eu vou falar um pouco da Terreno Livre, o que a gente criou lá atrás e onde estamos hoje, mas quando você lança um produto, você tem uma fase primeiro, de ideação. Essa fase de ideação geralmente toca muito para os fundadores mesmo, prototipar, botar em produto, tudo que você está criando. Depois você tem a fase de desenvolvimento, que entra a tecnologia, dev mesmo, a gente executando, para você ter um primeiro MVP, que é um primeiro teste ali. Depois você vai ao mercado com ele, é um go-to-market. Certo. Tá? E aí você tem as primeiras vendas. Depois das primeiras vendas, você tem uma fase de entender, no nosso caso, como a gente é um SaaS, é uma ferramenta de assinatura, você tem que medir o quanto que isso retém, o quanto que essas empresas se mantêm assinantes do seu negócio e dando valor para o que você está criando. Certo. A gente teve 4 ciclos
de churns de empresas que em algum momento aquilo não fazia sentido por alguma razão mais. Isso é longo, porque depois que a empresa entra, a gente só começa a ver essas saídas e um possível falha que você está cometendo. Você tem algum erro no seu produto, a forma de como você posicionou no mercado, ou a sua forma de venda está errada, ou você tem que melhorar um pouco a forma de entrega, de consumo do que você está gerando de informação. E a gente só vê isso depois de 6, 8, 10 meses. Então, e aí você reinicia todo o processo de aprendizado, porque você tem que estar muito atento a entender o motivo de saída desse cliente, e motivo de saídas, nunca uma análise pontual, e sim em grupo, para realmente entender e validar se aquilo é um problema de mais de um cliente seu, entender que é um problema seu, da sua solução, e eventualmente não pontual de alguma empresa que não entendeu a sua tese, a sua tecnologia, mas 99% das vezes o problema está com você, está com a sua solução, de alguma forma você não está conseguindo fazer o que deve ser feito. Certo. E você volta para idear, prototipar de novo, para colocar um novo ciclo. A gente fez isso 4 vezes, André. Então, foi longo. Por isso que eu estou dizendo... E aí requer novas rodadas de investimento. A gente veio por... O mercado chama isso de fugiu o nome. De quando você caminha sozinho sem investimento. Com o próprio capital dos sócios. Por 2 anos e meio de empresa, quase 3 anos. Então, eu falo que tudo que eu tive na minha vida de reserva, eu cheguei a comprar um apartamento na tenda com Minha Casa Minha Vida, comprei um carro depois, fiz minhas reservas lá com bônus que eu recebia lá nas minhas últimas passagens como executivo, de cada compra de terreno que a gente fazia. Fiz um pé de meia, né? E ele foi all-in na minha empresa. Depois vendi carro, vendi apartamento. Cara, foi um all-in de vida na Terreno Livre até o nosso 3º ano. E, de repente, a gente já estava ali no nosso 2º para o 3º ciclo que eu contei aqui. Certo. E a gente precisou de captar dinheiro. Foi a primeira vez que a gente precisou de ir para mercado. Algo que eu não sabia, né, fazer. Assim como qualquer empresário que entra num setor do gênero, você tem que aprender a levantar dinheiro, não é nada fácil. Foi um processo de um aprendizado enorme também. Imagina. Cara, que experiência. Muito, 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 muito interessante, assim, muito diálogo com o mundo de venture capital, entender quem são fundos de investimento, como que eles dialogam, o que eles medem. Cara, foram ali um ano. Com certeza você profissionalizou ainda mais o teu negócio. Muito mais. Fazer essa captação. Muito mais. E, cara, foi uma captação de sucesso. A gente... São números públicos, mas a gente captou 2 milhões de reais aí em um valuation de 10 milhões aí num pre-seed, que a gente chama. Uma primeira rodada de investimento, e tivemos investidores anjos, inclusive, muito, muito renomados do setor, gente muito fera dentro da empresa. E que a partir dali foi muito interessante, assim, cara. Tanto CEO de multinacionais, quanto fundadores de empresas de tecnologia que estão lá no seu 2º exit já com outras empresas. Então, caras que devem ser escutados e que quiseram vir pro barco e dirigir isso com a gente. E aí, cara, deve ser um momento que você tem uma confirmação muito legal, num outro muito nível, legal. né, daquela do uma responsabilidade do teu negócio, também, a responsabilidade deve vir junto também. Mas que você olha e fala, cara, putz, essa ideia realmente, que já não é uma ideia, já é algo provado de certa forma, tem um potencial, cara, gigante, porque se tem gente de fora com uma baita experiência, visão de mercado, botando dinheiro, botando dinheiro no teu negócio, né, cara? Imagina que foi a primeira vez que eu ganhei sócios de verdade, né? Eu ganhei chefes, melhor dizendo, porque de alguma forma você tem a quem reportar alguma coisa a partir daquele momento. Então, é uma seriedade, um puta de um compromisso, mas que a gente tem um jargão que se fala, é verdade, assim, você só recebe cheques de fundraising se você chegou ali com maturidade para isso. Então, assim, sabe aquela boa e velha de que, cara, ninguém tá ali à toa, assim, você vai receber esse dinheiro porque ou você conseguiu formar alguma coisa que já está num estágio para isso, e você também, como há muito isso, né, o primeiro investimento de empresa, cara, ainda que você tenha alguma atração de receita, de background seu, ou você ter vivido sua dor, ou do que você faz, ou dos seus sócios também, de onde vieram, mas é muito um investimento em pessoas. Com certeza. Muito menos no negócio, e muito mais acreditando em quem são. Gerada em você. Total. Acreditar. Assim, eu escutei isso de alguns caras que falaram, cara, a gente acredita em você. Se essa ideia hoje que você tem do ano 2024 não está dando certo,
Não tem problema. Eu tenho certeza que você vai pivotar esse negócio até dar certo. Isso é muito legal de escutar, porque te fala, caramba, e é uma responsabilidade, né? Assim, eu sou muito grato e eu acho que a gente tem votos de confiança de muita gente aqui por trás disso, e isso foi muito importante pra gente. Agora, cara, vamos voltar um pouco, ou bastante, naquele papelzinho lá. Eu queria Vamos lá. que você contasse, assim, que dor era essa que fez nascer, que virou uma semente, né, de um negócio que está em pleno crescimento agora, está, né, num nível de maturidade muito avançado já do que estava naquela época, mas de onde que nasceu, que dor que era essa, como que você percebeu essa dor, ou se era mais de uma também, conta para nós. Boa. E de que forma que você montou esse negócio para resolver essa dor? Eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Legal. Cara, o que eu mais vivi foram 12 anos como executivo, em 3, 4 principais empresas, eu diria. Em todas elas, André, eu via que os times de novos negócios, a gente carregava ali com a gente um Excel, que era uma listagem de corretores parceiros que enviavam terrenos para as empresas. A primeira empresa lá que eu participei, devia ter 30 corretores ali. Numa segunda empresa, eu já vi, eu levei esses corretores comigo, viraram um relacionamento meu, né? Eu falei, caralho, já tem 30 caras, estou indo para uma segunda empresa aqui. Cheguei lá, bicho, tinha uma agenda da empresa com mais 300. E aí, com os meus 30, era 330, a gente já conhecia mais gente, porque eu já tinha relacionamento com outros corretores. Cara, minha última empresa, foi a Você, eu saí de lá direitinho. Era um Excel com 3 abas. Eu era Minas, Rio e São Paulo. A de Minas devia ter lá uns 300 corretores, do Rio mais uns 300, de São Paulo era mais inicial, devia ter uns 40 corretores. Onde que eu quero chegar? A empresa, talvez, que eu participei, que menos recebia terrenos, devia receber, cara, uns 5, 10 terrenos por dia. E a que mais recebia, uma tenda da vida, devia receber 50 terrenos por dia, numa caixa de entrada de novos negócios, ou até por WhatsApp de quem está envolvido nisso. Resumindo, né, para quem está nos escutando, né? Isso é muito padrão de qualquer empresa. Seja um time de novos negócios, seja um diretor, se é uma empresa mais familiar, menor, sim, que ainda não tem um time vocacionado para isso. Esses colaboradores, esses executivos são bombardeados de terrenos todos os dias. Tá? O que passou a me incomodar muito? A forma de prospecção de áreas. Olha que eu estou falando das empresas talvez mais importantes do segmento, que mais produzem e mais compram terreno, se a gente for olhar no ano, nível Brasil. É muito reativa, que é o que eu falo que é da prospecção passiva. Isso é uma característica normal da prospecção passiva. Quando você é bombardeado, você começa a ter que analisar tudo aquilo e, cara, sim, me interessa, não me interessa, esse vai, esse não vai, esse faz sentido, esse não faz sentido. E que, claro, desses 1000 corretores, claro que você tem ali um top 10 de favoritos. Às vezes nem enche uma mão, são 5 ali, que você faz questão até de almoçar com eles, são caras que já fizeram negócio, caras mais sérios, sempre vão ter, todas as empresas tinham esse listing premium aqui. Mas ainda assim, era um método de prospecção muito reativo. Tá? Ou seja, falta dado, falta inteligência. E o que mais incomodava, André, talvez a principal dor que a gente resolve hoje, a assertividade das empresas era muito baixa. O volume de terrenos analisados para os terrenos que eram adquiridos era assustador. Acho que você foi prova disso, você viveu o nosso negócio. A conversão, historicamente, ela sempre foi bem baixa mesmo, bem baixa. Eu falei, cara, peraí, alguma coisa tem que acontecer. Tecnologia foi numa era, né? A Terreno Livre nasceu em 19 para 20. Foi um pouquinho antes da pandemia, tá? Então foi num momento em que a tecnologia já estava sendo muito falada, né? Várias teses de tecnologia nascendo. E eu olhei para o lado e falei, cara, não existe ninguém falando de tecnologia para mundo de terrenos. E a gente foi o primeiro marketplace de terrenos lançado hoje em nível Brasil. Foi a Terreno Livre e somos até hoje pioneiros no que a gente faz. Até vieram um ou outro possível concorrente no meio do caminho depois, mas que ou morreram ou ficaram no meio do caminho por alguma razão e não competem exatamente com o que a gente faz. Mas foi isso, cara. Acho que te respondendo a dor que a gente resolve, de onde veio essa provocação, foi essa. Foi realmente entender que é um setor que cara, é o embrião de empreendimento das empresas. Assim, não tem nada mais importante do que isso.
isso estava pautado muitas vezes em sorte. A palavra sorte me incomodava muito. Porque Certo. se esse terreno não chegasse para algum desses corretores, por mais premium que eles fossem, cara, pode ser que você não ia virar seu negócio, você não ia bater sua meta, e o terreno não ia vir e a empresa não ia fazer o empreendimento. Então, assim, muito reativo e pouquíssimo assertivo. Tá? Então, isso era muito provocativo para realmente existir uma solução que melhorasse esse cenário e que colocasse realmente nas mãos das empresas algo que dê previsibilidade, que dê assertividade de fato para realmente ela ter resultados mais previsíveis, mais metrificados ali para frente. Né? Tá. Então, Essa é uma grande dor mesmo, cara. Eu sei porque a gente viveu isso em alguns lugares, né, em algumas empresas e, de fato, essa questão da conversão de compra de terrenos, ela é um baita de um desafio. Né? Porque é isso, você tem que olhar, as empresas olham muita coisa, analisam muita coisa. sim. Por quê? Por causa do modelo, de fato. É muito mais passivo do que ativo. É isso. Né? E aí você mapeou essa dor, de fato ela existe, é uma grande dor dos incorporadores, na questão da assertividade, da previsibilidade, né, de novos negócios e tal. E como que foi o passo para criar uma solução para que essa dor fosse resolvida? Acho que eu queria até trazer isso no detalhe, mas eu não vou conseguir, porque senão nós vamos ficar aqui 3 horas de podcast, mas assim, eu vou tentar resumir um pouquinho desses 5 anos, 6 anos que estamos. Os anos iniciais, cara, são sempre anos muito difíceis de qualquer startup, são anos de... Todo mundo acha que você é um louco, né? Cara, isso não vai dar certo. Você enfrentou muita resistência? Muita resistência, a começar pelas pessoas mais queridas suas. Seus próprios pais estão te achando, pô, não, volta pro mercado, velho, você tem um bônus, aí você tava... Pô, eu não tinha nada para reclamar da posição que eu estava, do que eu recebia. Eu tava montando minha vida numa carreira legal e de repente eu tomo uma decisão que parece um pouco louca mesmo, né? Então, assim, até para as pessoas que estão do seu lado, falam assim, peraí, faz sentido, é isso mesmo, meu filho? Hoje eu sei o que você passou. Hoje eu posso te falar que eu sei o que você passou. Então, e eu falo que isso não é besteira, André, assim, isso é o mais importante. Se você como principal gestor daquilo ali, fundador disso tudo, tem um porquê muito forte, cara, esse negócio vai dar certo. Guarda essas palavras, hein, porque isso aqui já é uma lição. Ó, aqui não é só ensinamento sobre negociação. Não. Aliás, isso não deixa de ser uma negociação, porque é uma negociação com você mesmo. Sim. E muitas vezes com outras pessoas que estão envolvidas ali, porque é o que o Antônio falou. Uma decisão dessa de empreender e largar um cenário que está muito bom. Você sabe que eu ouvi. Tem uma frase que me marcou muito, que a vida boa ela é inimiga da vida extraordinária. Então, quando você tem uma vida boa, cara, muitas vezes você, fica alerta. Zona de conforto. Tá? Porque você pode estar sendo impedido de viver o extraordinário porque a sua vida está muito boa. Ou seja, uma ideia dessa, um projeto que tem um propósito, né, como o Antônio falou, tem um porquê muito forte. Você tem o seu porquê, você tem um entusiasmo com isso. Agora, se você começar a pesar e fazer conta e deixar o teu cérebro na frente dessa decisão, cara, você provavelmente vai ratear, porque vai ter resistência, né, Antônio? Essa experiência que você teve, eu te falo que eu tenho passado por isso, né, desde a minha transição também, e isso não é particular nosso, não. Você vai conversar com qualquer empreendedor que tomou a decisão de transitar mesmo de carreira, de virar 180 aí na vida, lidou com isso, né, cara? Com resistência, com negatividade. Com certeza, e eu acho que isso que eu falei aqui, cara, tem que ficar mesmo, porque então esse negócio da Terreno Livre só deu certo porque ele conseguiu captar investimento. Pode ser que alguém que esteja escutando está pensando isso, né? No meu negócio aqui, quando não deu certo, lá quando eu tentei empreender, é porque eu não captei. Não é verdade. Porque mesmo captando dinheiro, mesmo você tendo cliente, mesmo você sendo bem relacionado no setor, cara, qualquer coisa, se você não tem um porquê muito forte, é ele quem vai sustentar nos momentos mais difíceis, cara. Esse porquê muito forte é o que vai te fazer acordar, vai falar assim, cara, eu vou de novo pro escritório, eu vou de novo pro coworking. Cara, a gente quase quebrou 3 vezes como empresa. Uau! Então, e quase quebrou, que eu falo, em uma das vezes a gente teve que atrasar salário de folha por 20 dias do time. Então, isso acreditando que ia entrar uma captação de investimento que não entrou no dia tal e entrou no dia tal.
Então, você imagina o nível de frio na barriga aqui, de medo, de tudo que se vive. E, de novo, são habilidades que, cara, elas não são ensináveis em lugar nenhum. É realmente a cadeira do empreender que vai te trazer para essa skill aqui, mas que, de fato, nesses momentos, você precisar ser a pessoa mais serena possível, mais tranquila, mais consciente do que você está fazendo na frente de um fundo, na frente de um investidor, que é quem talvez vai te tirar desse jogo. Então, foi uma coisa que veio nos forjando muito para onde a gente veio, sabe, André? Então, foi muito interessante esse primeiro passo. Talvez vai falar um pouco da solução. Sim, eu só quero te fazer uma pergunta antes. Sim. Obviamente, quero que você explore isso nessa solução, porque isso é algo inovador no nosso mercado. Claro. Né? Eu conheço já de algum tempo, a gente já conversou algumas vezes, e eu quero que você compartilhe isso com a turma aqui, mas eu só queria me prender um pouquinho mais nessa fase inicial tua do empreendedorismo, cara, porque eu acho que tem muita lição, muito insight e incentivos que a gente pode deixar para quem está numa fase de reflexão, né, ou até já fazendo essa transição, mas que está naquele deserto, né, tá vivendo uma fase dura. Você chegou a algum momento a duvidar desse teu projeto, dessa tua ideia, daquilo que você estava realizando e buscando, por conta de pressão externa, por conta de negatividade, ou de pessoas que mesmo as pessoas mais próximas, mas que chegaram, talvez, provavelmente, né, pessoas que, não mal intencionadas, pelo contrário, mas pessoas que buscando te proteger de alguma forma, né, de um eventual sofrimento ou de uma eventual frustração, te fala, não, Antônio, volta. Você nessa fase, né, você chegou a duvidar, você chegou a titubear daquilo que você estava fazendo? Cara, tem duas coisas para falar nessa tese, muito bem provocado por você agora, mas uma delas sim, várias vezes, tá? Mas a primeira delas talvez tenha sido até com a minha própria sócia, cara. A Silvia, quando ela se juntou a mim nessa trajetória, a Silvia é CEO da Terno Livre hoje, aqui cuida de operações e pessoas. Sim. Temos mais um sócio que é o Fábio, que cuida de growth hoje. Mas a Silvia, que foi a primeira sócia minha, ela em algum momento chegou para mim e falou assim... isso foi na nossa quase segunda quebrada. Ela chegou para mim e falou assim: e aí? A gente tem que entender até onde que a gente vai, né? Porque assim, até onde que vamos? Isso doeu muito em mim. Foi uma provocação do gênero: caramba, cara, eu cobrar isso de um colaborador é uma coisa. Mas, eu achei que eu tinha que cobrar isso dos meus sócios também. E, cara, muito cuidado aqui, porque tem hora do seu negócio, que é a hora mais dolorosa de todas e mais doída de todas. Cara, quem tem que segurar esse rojão é você. Não cobre isso nem do seu cofundador, porque ele não tem a percepção de instinto mesmo. É quase que, eu escuto aqui, coisa de mãe, né? Sua mãe tem um filho? Tem coisa que não se explica só naquele vínculo materno mesmo? Parece que é a mesma coisa. Como o filho é seu, meu amigo, eu sei que trouxe aquela dor, só você sabe da dificuldade que foi dessa decisão de tudo. Cara, não queira esperar, não crie expectativas de que essas pessoas vão ter esse sentimento do dono igual você. Então, beleza, cobre muito mais do que seus colaboradores que são sócios, os caras têm que ser skin in the game, tem que ser uma série de coisas aqui. Mas tem coisas, cara, que é sua nessa hora. E se você deixar essa peteca cair, se você não voltar com uma resposta, falar, claro, não existe minha resposta para ela foi, não existe plano B. Não tem plano B, isso vai dar certo. Já deu certo. Acredita em mim, vai dar certo. O que a gente tem que fazer é mudar o rumo para isso aqui e vai entrar dinheiro e vai dar certo. Acredita em mim. Ela, tá bom. Sabe quando ela... Só que aquele tá bom, porque você sabe que ela desligou o call com você e, falou com o marido ou falou com não sei quem, falou, não sei, eu tô meio preocupado, eu tô pensando aqui, o que eu posso fazer? Então, assim, é um momento muito difícil. Nessa hora você tem que tentar blindar um pouco a empresa e você sabe que, cara, não dá pra cobrar isso, porque nessa hora, também, confesso, tá, bicho? A gente é humano. O primeiro sentimento é um pouco de raiva, né? Você fala assim, caralho, porra, tem que esperar isso dessa pessoa. Junto, não tamo. É isso. E cara, até certo momento,
sabe, assim, e ao mesmo tempo essas mesmas pessoas, não só ela, como hoje o time inteiro, assim, o tesão do time é muito vibrante, porque quando as coisas dão certo, cara, entre aspas, muito fácil, porque todo mundo vibra, todo mundo quer, todo mundo recebe, todo mundo comemora, todo mundo... Então, é outra empresa. Eu falo que muda o game. Então, mas passar pela turbulência não é fácil. Cara, tá? muito forte isso que você falou e eu queria ressaltar uma parte da tua fala que pra mim, assim, é o retrato do mindset de um cara empreendedor e que é um cara de alta performance. Que é aquela frase que você soltou ali no meio da tua fala, não existe plano B. Esse mindset, porque pra mim isso é uma mentalidade. Sim. É uma mentalidade de alguém que não... O plano B, eu vou te falar como eu leio essa tua fala, tá? Aí você me fala se a interpretação tá certa. Não existe plano B, como o Antônio falou aqui, é o seguinte, cara, não tem retrocesso nesse negócio. Nós vamos daqui pra frente. Isso não significa que você não vai olhar para alternativas para fazer o teu negócio superar alguma barreira, Claro. ou escalar, ou crescer, ou mudar a estratégia, seja lá o que Estar for. aberto a mudanças. O plano B não Importante. estar aberto a, não haver plano B não é não estar aberto a mudanças. Então isso é legal, um ponto de fazer. Agora, no sentido, me corrija se não for isso que você colocou, mas, cara, não tem retrocesso, não olho para trás. Entende? O cara, ele tá firme naquele propósito ali, ele acredita naquilo, não tem espaço para dúvida. Faz sentido isso? É exatamente isso, André. Assim, eu acho que eu tive uma escola disso muito fácil. Acho que você deve se lembrar aqui das nossas épocas de Belo Horizonte juntos, mas eu sou um atleta amador aqui de esportes de performance já há muitos anos na minha vida. Comecei lá no mountain bike, depois ciclismo de estrada um pouco, e hoje em dia um pouco mais correndo do que ciclismo. Uma vez que eu estou em São Paulo, foi o que deu para fazer. Mas sempre levei muito a sério. Hoje estava lá 4 horas da manhã no Ibirapuera, correndo 25 quilômetros antes de vir para cá. Top. E, cara, o esporte ensina muito isso. Muito. O esporte ser levado a sério em performance, assim, você sabe que você não pode errar. Se você entrar para competir, eu falo isso muito com a minha esposa, com a Bruna. A gente saiu de uma prova que eu competi lá em Florianópolis umas 2, 3 semanas atrás. E, cara, eu nem tava tão treinado, e eu larguei na prova e eu falei com ela, eu falei, bicho, eu vou buscar pódio de todas as formas. Ela falou assim, não, mas você não tá treinado, calma, não faz isso não. Eu falei assim, não, eu quero pódio. Era a prova que eu adorava, bicho, era uma meia maratona lá com areia, com montanha, não foi. Legal. E aí, larguei pro negócio, cara, sabe quando eu botei um alvo, tinha um cara lá que era um semi-pro, aliás, é um profissional, mas do triatlo. Tá. Eu botei um alvo nas costas dele. Eu falei assim, bicho, eu não vou largar as costas desse cara enquanto eu estiver sangrando, cara. E aí eu lembro que eu passei pela Bruna na torcida, lá pro quilômetro 13, e ela esbugalhou o olho e falou, você é louco, bicho. Tava acelerado. E eu tava nas costas, respirando no cangote do cara, sabe? Mas eu trago isso muito pra cá. Assim, e só fechando, mas deu certo. Esse dia eu peguei lá 5º lugar geral da prova e tal, cheguei, e o cara era o 4º, eu cheguei em 5º, mas isso eu trago muito pra cá, eu trago muito para o ambiente corporativo quando eu consigo, assim, muito para mim, isso não é tão fácil, você inspira pessoas, você inspira colaboradores e até às vezes sócios com isso também. Sim. Mas esses rojões todos que eu segurei, André, eu acho que se não fosse essas skills do esporte, cara, o Antônio fraquejava em algum momento também, porque era muito realmente a resiliência, a disciplina vem muito dali, né? Isso é muito forte. Muito. Eu comprovo isso que você está dizendo, cara, por experiência própria também, porque eu sempre, desde criança, tive um envolvimento muito grande com esporte e esportes competitivos também, coletivo e individual, né? Natação, tênis, o individual, futebol no coletivo, depois mais pra frente artes marciais, agora triatlo também, mais recentemente, com Ironman. Então, assim, eu vi que você fez triatlo também, pô. Eu vi que você fez Ironman, que legal. No ano passado eu fiz a prova. Que legal. Tudo que eu me envolvo no esporte é para mergulhar também com essa mentalidade. E, cara, é perceptível a diferença que faz na tua vida, nos teus negócios. Então, não duvide disso. Né? E se você não tem algum esporte, né, que você pratica, que você se dedica,
que desenvolve a tua disciplina, que desenvolve a tua resiliência, a tua força física, porque da força física também vem vem uma confiança, né? Não adianta, o nosso emocional ele tá vinculado e o físico vice-versa. Então, eu te falo que é um dos princípios, de fato, da alta performance, né? A gente ter essa dedicação com algum esporte, com alguma atividade que nos desenvolva essa mentalidade da disciplina e da resiliência, né, cara? É isso, e acho que eu tenho uma coisa a mais para acrescentar, cara. Você me fez lembrar uma coisa aqui que você me perguntou, Antônio, sobre as pessoas que duvidaram de você, enfim, que isso te colocou num ambiente de pressão. E eu tenho uma coisa a passar aqui. Agradecer o Thiago ali que trouxe um mineiro sem cafezinho não funciona, não. Não, depois eu te conto da minha experiência lá no começo. E que é a seguinte, André, e que inclusive eu tenho que te agradecer muito, cara. Você não sabe disso não, mas eu vou fazer isso em público aqui. Pelo seguinte motivo. Quando eu saí e tomei a decisão de sair do mundo executivo ali e empreender, cara, a Terreno Livre, ainda mais por ser uma empresa totalmente alinhada ao meio que eu vivi como executivo, a expectativa que se tem é de que, poxa, você já nasce, você já sai dali com vários colaboradores e pessoas conhecidas que vão te ajudar e que vão te colocar para cima, certo, que te vão abrir portas e que te vão, inclusive, comprar o seu negócio, contratar o seu negócio. Uhum. E, cara, e aí vem a porta fechada na sua cara. É uma coisa muito maluca isso que eu vou contar aqui, cara. Mas eu li isso depois, inclusive, vale abrir um parênteses aqui, mas eu li sobre isso e depois começou a fazer mais sentido para mim, isso que eu vou narrar aqui acontecer. Foi um livro super legal, que é um livro do Israel, dos fundadores da Amélios, que é a arte de empreender e se fuder todos os dias. É super bacana esse livro. Mas eu li esse livro quando isso começou a acontecer comigo. E foi então uma recomendação de um dos investidores nossos, que é o Ofli, que foi um convidado da Amélios, um cara que entrou na primeira rodada da nossa de investimento. Mas que o Israel fala uma coisa nesse livro que é o seguinte, ele fala, cara, as pessoas que estiveram do seu lado, que foram seus colegas de trabalho, as pessoas que são colaboradores, cara, vão ser as últimas a aderirem à sua solução. Vão ser as últimas a te ajudarem. A te ajudarem. A te ajudarem. Eles não vão te ajudar. E ele fala e aprofunda muito nisso no livro, inclusive falando, cara, o quanto que existe um pouco de inveja, as pessoas não é todo mundo que torce por você. E, gente, jamais estou passando mensagem para vários. Não, mas isso existe. Claro, tá? Isso é um padrão, né, cara? Isso existe. Então, e é muito cruel isso, quando você vive isso na pele, que você fala, caramba, a pessoa não está nem abrindo uma porta para uma conversa. E é duro isso, tá? Super duro viver isso. E é muito doido, porque depois ele conclui no final do livro o seguinte, que ele fala, cara, sabe quando que essas pessoas vieram até mim? Quando o meu negócio começou a dar certo. Quando o meu negócio começou a dar certo, ou foi um concorrente dele direto que começou a usar, ou foi um top-down de um diretor de falar, caralho, bicho, vamos contratar esse negócio porque eu recebi isso aqui de outra empresa. Ou seja, testemunhos de terceiros já aprovando o resultado do teu negócio. Cara, impressionante. As pessoas que vão botar a mão nas suas costas e vão te empurrar são as pessoas que não te conhecem, André. São as pessoas que você tem que provar do zero, sem nenhum conflito ali de conhecer na pessoa física ou antes como um profissional que foi seu colega. Cara, essas são as pessoas mais difíceis. Qualquer relação que tenha existido aqui, ela pode ser um pouco conflitante, ela pode contaminar um pouco a tomada de decisão, enviesar para um lado que na maioria das vezes ele não é o positivo. E isso foi um aprendizado muito grande, porque no início, cara, eu ficava revoltado. Eu desligava, saía de uma reunião, então via que o cara não respondia minha mensagem. Por quê? Porque que é a dinâmica, né, normal que eu suponho? A gente vai começar a empreender, vai para um negócio novo e vamos lá, num setor que você já conhecia, que você já tinha network e relacionamento, é natural que os teus primeiros contatos, né, para divulgar, para começar a tracionar a tua empresa, seja com a tua rede mais próxima, certo? Exato. E aí você começa a tomar portada.
E não são entenda a portada, tá? Até porque claro que você não tem que esperar que todo mundo vai comprar o seu negócio. Não é isso que eu tô dizendo. Sim. Mas às vezes a gente tá falando antes disso. Às vezes é uma abertura de porta para uma reunião necessária, para alguma coisa importante. Sabe aquela primeira mão? Eu não tô falando que contratação é óbvio que envolve uma série de outras decisões. Primeiro, atenção. Exato. Dá atenção. E, cara, não são essas pessoas. É incrível de ver isso dói muito. Talvez isso é uma boa mensagem para eventualmente quem possa viver isso em algum momento, mas que isso é natural. Quando foi muito bom eu ter lido isso antes, que eu falei, caramba, o quanto que isso é verdade. Também escutei isso depois em algumas palestras de empreendedores, mas que eu vi o quanto que isso estava acontecendo na nossa trajetória. Mas é muito gostoso também de você viver isso. Depois da minha vida para São Paulo, cara, nossos últimos 2 anos foi quando o nosso negócio começou a ter uma rampagem de crescimento mais sólida, mais madura, e com as coisas realmente rodando, funcionando, a gente conseguindo entregar valor real para as empresas que usam o Terreno Livre. E aí é muito legal, cara, porque aí você vê essas pessoas começando, entre aspas, a vir até você. Tá. Isso é muito bacana, porque aí você vê o quanto que o mundo dá um pouco de voltas mesmo, você fala, caramba, aqui estamos. E aí essas pessoas, nesse momento, são as melhores amigas, né? São as que te dão a mão, são as que vão falar, caramba, pô, esse cara foi meu colega e tal. Aí eles querem ser vistos. Aí você virou um troféu de novo. Aí eu virei troféu de novo. Então, mas é duro, é super árduo passar por isso. Te forja, de alguma forma, a não depender de ciclos próximos, de profissionais que trabalharam, de amigos, até familiares. Cara, não espere dessas pessoas. Foque, olhe para baixo, faz a sua... Para baixo não, né? Olha para frente. Uhum. Mas o que eu quero dizer seja, assim, tem uma frase que eu gosto muito, cara, seja obcecado pelo que você esteja fazendo, cara. Não deixe, em hipótese alguma, o externo te contaminar nessa hora, assim. Não é porque esse cara te falou não que não faz sentido, que acabou de escutar 2 caras que falaram sim. Então, não deixa isso doer mais do que o sim que você está escutando. E às vezes você tem que escutar 50 não para escutar um sim. Então, você tem que ser forjado para isso. Então, isso é mais uma lição aí. Uma baita de uma lição, né? Porque eu acho que muita gente deve sofrer com isso, cara. Né? Nessas empreitadas aí em novos projetos, quando você... E principalmente as pessoas que... Eu fico imaginando que tem uma certa insegurança, seja da ideia, seja do potencial delas mesmas de executar e tal, e vai buscar validação com pessoas que estão no entorno, principalmente pessoas próximas, às vezes é família, às vezes é amigo, às vezes é colega de trabalho, cara, e não vai receber o que está esperando, né? Não vai receber validação, não vai receber confirmação do teu negócio, e muitas pessoas podem titubear e largar a ideia. Então, assim, fica aqui o conselho, de novo, sábio, de alguém que passou por essa fase, que confirmou algo que é um ensinamento. Eu vou te falar, eu estava até buscando aqui uma passagem. Vou trazer pra gente... Traz, mas até diga assim, de passagem, cara, isso não vale pra você não, viu, André? Não, assim, o André foi um cara que abriu portas pra gente na Bitran, abriu portas depois na Norte, se tornou cliente nosso aí há pouco tempo também, inclusive, Norte e Vibra, num trabalho super legal que a gente está iniciando com eles. Sim, verdade. Então, a gente conversou lá não se aplica a você, mas é legal de contar isso, porque isso é muito, muito real, assim, 90% das vezes são pessoas que é verdade, e não espere que elas querem o seu bem, não que elas estão torcendo por você, porque quem está torcendo por você, cara, é você, sua mulher e seu sócio. Então, isso, sabe? Vamos lá, então... você vai empreender, você tem um propósito, você acredita que você tem um propósito, algo que é uma semente, né, que você recebeu, que você está gerando, né, através das tuas habilidades, dos teus talentos, algo que você recebeu que é único de Deus. Você precisa da torcida de alguém? Essa reflexão é legal, né, cara? Muito legal. Você precisa do quê? Boa. Você precisa da aprovação de outras pessoas para fazer o teu negócio. Você já tem a maior, né? Cara, você já tem a única aprovação que é suficiente. Boa. Certo? Agora vai atrás do teu negócio, seja obcecado, que é essa recomendação que o Antônio tá dando. Ele viveu isso na pele e o negócio dele tá crescendo. Eu só queria trazer uma passagem que reflete exatamente isso. Lá em Marcos 6,4, para quem não conhece, vou citar aqui, porque tem um certo cara aí que a gente deve tudo na nossa vida, que falou o seguinte: Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre seus parentes e entre sua própria casa é que um profeta não tem honra. Se Jesus não fez milagres na própria terra, verdade, natal, se ele não teve honra na própria casa dele, o que te faz pensar
que no teu negócio, que nos teus projetos, nas tuas ideias novas, naquilo que você vai executar, você vai ter toda a validação do mundo, você vai ter as pessoas te incentivando ao máximo, as pessoas que estão próximas de você. Então não é, essa história ela já está escrita e é assim que funciona. Ele nos ensinou isso. Não é à toa que Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais para viver a promessa. Então é isso, você teve que sair da tua terra, cara. Sim. Para viver tua promessa. É um passo importante. Certo? Sim. Você teve que transpor todas essas barreiras de pessoas próximas que não acreditavam, que tentaram te desencorajar de alguma forma. E de novo, não é... Pode ou não pode ser pessoas mal intencionadas. Acho que na maioria das vezes pode até não ser. Mas assim, as pessoas estão envolvidas com medos delas. Estão envolvidas com os próprios problemas emocionais, de insegurança, de falta de coragem às vezes de fazer o que você está fazendo. Sim. Então o que acontece? A tua coragem, a tua obstinação, tudo que te leva a seguir com a tua ideia, a cumprir teu propósito, denuncia fraquezas nas pessoas, cara. Com certeza. Então, essas reações que vão acontecer no teu entorno não podem te parar de forma alguma. Pelo contrário, se começar a ter perseguição, cara, eu vou te falar, é um incentivo para você seguir em frente. É exatamente isso, cara. E um gancho no que você disse aí, cara, e importantíssimo falar disso aqui, tá? Não leve pro pessoal. Porque não é pessoal. É muito isso bom. que o André acabou de falar, cara. Essa pessoa que não tá abrindo porta, cara, ou ela tá num momento difícil, ela tá confusa, ela tá realmente em parafuso ali, porque não é coerente essa decisão dela. Não é consciente. Ela tá sendo realmente no momento em que ela pode vir a se arrepender e falar, não, faz todo sentido esse contato depois. Então, não julgue, não feche portas para aquela pessoa por esse motivo, para ela não ter aberto para você. Isso a gente aprendeu muito também. Foram pessoas que, cara, é muito cíclico, né? Então, ainda mais o mundo de novos negócios, cara. A pessoa que tá te falando um não hoje é a que vai te falar um sim 6 meses depois e às vezes em outra companhia. Sim. E isso a gente viu aqui quantas mudanças de cadeira, inclusive de empresas de pessoas, colaboradores que nos levaram para outras empresas, então imediatamente depois. Exato. Então, Exato. jamais levar para o pessoal, mas sim, isso acontece, então estar preparado para isso, né? Vão atirar pedras, né, André? Vão atirar pedras, então esteja preparado para recebê-las, porque isso faz parte da caminhada, né? Essa caminhada, ninguém falou que ia ser fácil, assim como Jesus não foi. E agora, se você tiver oportunidade, se passar pelo teu caminho alguém pedindo ajuda, aproveite para servir. Sabe, isso é um princípio que eu carrego, cara, para minha vida, em qualquer circunstância, e nos negócios isso vale demais, porque às vezes você está plantando uma semente que não é nem para você, mas você está servindo, cara, e em algum momento, que não seja aqui, mas na eternidade, isso vai voltar para você, é uma recompensa. Então, naquele momento ali, por exemplo, eu tô lembrando aqui das nossas primeiras conversas, depois que você já estava com o teu negócio andando, e eu me lembro foi um dos primeiros caras que abriu porta para mim em São Paulo. Então, eu lembro que eu tava na Abitrana. Eu estava na Abitrana nessa época, uma empresa menor, familiar e tal. A gente, de fato, naquele momento, não tinha... não tinha condição de comprar a ferramenta, de adquirir, de investir naquilo que o Antônio estava trazendo. E a minha resposta para aquela situação ali da negociação era um não. A gente não tinha como naquele momento. Eu expliquei isso pro Antônio. Agora, isso não me impediu, cara, de ver que contatos que eu tinha, que ferramentas, que network, como que eu podia servir de outra forma. E aí, sim, eu me lembro que a gente, compartilhei com você algumas pessoas, alguns contatos, algumas indicações. Válido, assim, inclusive. Se dá para servir, cara, serve de outro jeito, de outra forma, entendeu? Com certeza. Então, não, naquele momento não era contratando, mas era talvez abrindo outros caminhos, apresentando pessoas. E como foi importante o seu não, você não faz ideia. É mesmo? Lógico que não só o seu, mas os nãos que a gente recebe, para quem tá fazendo a busca pelo PMF aqui que eu contei do Product Market Fit, cara, eles são muito importantes. Uhum. Porque é a hora do não e o não porque alguma coisa que vem na frente, que é onde você tem que mais se concentrar. Por que não atendeu? E esse não é o mais importante. Se você não pescar e entender ele, você não vai corrigir daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, pra dar certo e você escutar um sim. Cara, olha isso. Então, assim, ao invés de te gerar uma frustração, de você, o cara não quer minha ferramenta, minha ideia não tem valor. Não, pelo contrário. Deixa eu entender o porquê desse não. Olha isso. Olha que dica aqui. Cara, entenda por quê. Pergunta.
Certo? Com certeza. Cara, por quê? Abre a pergunta e vai compreender o que está acontecendo. Pega o telefone e liga. Você vai usar... sai do frio, né? Sai do e-mail, sai do WhatsApp. E aí você pode usar esses nãos e, na verdade, assim, as motivações para melhorar o teu negócio, para adaptar a tua ferramenta e tudo. Eu falo que todas as pivotadas que a gente teve de produto, de negócio, André, foram com base em uma skill que eu aprendi e tenho aprendido até hoje muito, cara, que foi saber escutar muito. É mais escutar do que falar. Então, nessas horas, a gente tem que escutar, cara. A gente... E no início, assim... E a outra frase também que se fala, esse jargão é um jargão de startupeiro, mas que ele é muito verdade também, tá? E eu só fui entender que ela é verdade depois de ter vivido, que é o seguinte, não se apaixone pela sua solução. Se apaixone pelo seu problema. Porque a sua solução vai mudar e tem que mudar várias vezes. Olha só. Mas o problema ele tá lá parado. Você tem que conseguir consertar ele, mas a sua solução, cara, pode ser que não esteja correta. Se você estiver apaixonado com ela, você vai brigar com quem te falou não. Você não vai estar sensível e ter tato para entender os motivos e as mudanças necessárias e você vai morrer. Cara, essa é então isso é muito importante. Muito importante. Não se apaixone pelas suas soluções, se apaixone pelos seus problemas. Seus problemas. Isso foi muito verdade, muito falado. Só que sabe aquelas coisas que viram um clichê você falar isso. Você vai buscar de várias formas resolver aquilo, né, cara? E você não vai parar, você não vai desistir na primeira. É isso. Você tem que entender, conserta daqui, pivota dali. Cara, como a gente foi único, porque eu estava dizendo, eu demorei quase 5 anos para chegar no PMF. Como a gente foi o primeiro e pioneiro a fazer isso, assim, não tinha ninguém na nossa frente, cara. Quando tem alguém, esse mato está um pouco mais baixo. E você já consegue enxergar alguma coisa e seguir algum rumo. Sim, sem dúvida. E falar que tem um quinto andar, tem uma loft que fez isso, tem... cara, não é verdade. São PropTechs, são marketplaces, são soluções de conexões de imóveis, mas que personas mudam por completo, tomadas de decisões mudam por completo, o timing, lead time disso é outro, porque sim, porque não são outros. Então, e não é à toa, talvez, porque essas gigantes pioneiras aqui, como unicórnios brasileiras de tecnologia no ramo imobiliário de real estate, não pegaram o terreno para resolver. Porque realmente era um caroço ali para resolver, que fala, meu amigo, isso é outro business, outro tudo. Então, não ter alguém na nossa frente sempre foi muito difícil. Lógico, você bebe água limpa por um lado, então certo. A gente está na frente por alguma razão, óbvio, tem muito bom disso aqui, mas também, cara, é lento. É ruim, porque você aprende com seus próprios erros o tempo inteiro. Novo, né? Então, às vezes, você vai nessa direção, não é essa. Você conserta, não era bem aqui, corrige pra cá. E, de repente, começa a ser um pouco, tá? Mais linear do que tantas curvas. Então, mas é o que a gente tem vivido. Então, bem isso, cara. Bem interessante, assim, a caminhada e as pivotadas, como elas vão acontecendo. Muito bom. E fala aí fala agora da tua ferramenta. Como é que tá isso hoje? A solução Legal. Que você tem dado aí pro mercado. Tá. Dá um panorama aí pra galera entender. Vamos dar um overview aqui, mas, cara, Terreno Livre, até pegando o gancho lá do problema que eu contei, que a gente quis sempre resolver e estamos resolvendo, sempre foi da assertividade de terrenos das empresas ser muito baixa, né? Lá atrás, o primeiro produto nosso, vou fazer um storytelling rápido aqui, mas só para chegar nos dias atuais, André, foi ser um marketplace de terrenos. Traduzindo, a gente recebia lá atrás, cara, 1, 2, 5, 1 terreno por dia como empresa. Hoje a gente recebe 40, tem dia que 50 negócios por dia como solução. Então já tem uma rampagem ano a ano que passa grande. A gente vai se tornando um pulmão de originação de negócios aqui hoje em nível Brasil. E, cara, aleatoriamente, isso é muito legal de ver, inclusive, assim, chegam terrenos, cara, desde o Pará até no Itaim Bibi sendo publicados. Então, terrenos de todos os formatos e gêneros que vocês puderem imaginar, tá? Sejam de proprietários, a corretores, imobiliárias, leiloeiros, que publicam negócios na plataforma, criam usuários para isso e tem um primeiro canal para tratar terrenos, que é a Terreno Livre, com empresas hoje no Brasil todo, tá? Cara, esse modelo, ele veio sendo o nosso modelo principal até o nosso ano 3 para o ano 4 ali de empresa, tá? E foi onde a gente sempre viu uma excitação das empresas, que a gente vendia a nossa solução como um SaaS, ou seja, tinha sim, sempre houve interesse em adquirir isso. Por que sim, Antônio? Talvez pelo óbvio, a gente era um funil a mais.
ela era um funil alternativo ao da empresa. Ela tinha ali a caixa de entrada dela de novos Sim. negócios e o WhatsApp dela. Ela vai continuar, lógico, com o relacionamento dela, Certo. com as forças dela de prospecção, mas de repente ela tem um funil do lado, que ela não tinha. Quando chega um negócio também todos os dias, ela fala, opa, peraí, o que chegou aqui que não chegou para mim? Só que a gente sempre teve dificuldade de reter esse modelo. Ou seja, ou se esgotava um banco de dados aqui rapidamente, porque também às vezes o meu volume de originação, ainda que seja 40 negócios por dia, 50 negócios por dia, seja alto, mas vou dar um exemplo, se você só prospecta terreno em 3 regiões específicas de São Paulo capital, ou sei lá, 3 municípios do interior de São Paulo, qualquer que seja a sua região específica, que é assim que funciona cada empresa, pode ser que ali, cara, eu vou entrar com 1, 2 terrenos no mês. Então o volume dentro da sua praça, não necessariamente ele é alto. E a gente começou a cuidar muito disso nesses 3 anos iniciais, André, para tentar ser muito assertivo no endereçamento de recepção de terrenos da plataforma para que esses terrenos fossem aproveitados para as empresas que estavam aqui. Cara, a gente gastou muita energia nisso. Fizemos assim, várias pivotadas, muitos investimentos em cima disso. E sim, falar que isso não foi válido é muito mentira. Hoje chega muito terreno em regiões de empresas clientes pagantes, tudo por inteligência de tecnologia. A gente tem uma ferramenta de perfil de interesse, onde as empresas demarcam suas regiões, a gente tem uma atratividade maior de ofertantes ali para publicação de terrenos, então isso roda. Mas ainda assim não foi suficiente para nosso product market fit maior como empresa. Tá? Isso foi um produto que ele gerava aquisição, mas a gente tinha um pouco de dificuldade de retenção nesse modelo. Ok. Cara, uma grande virada de chave nossa, talvez foi quando a gente começou a usar dados, tá? De uma maneira diferente do que apenas plotar dados, tá? Porque plotar dados, eu vou fazer uma leve distinção aqui. O que é plotar dados? Eu acho que todo mundo já deve ter utilizado alguma ferramenta de Big Data aqui, ou de geomarketing, que ele habilita camadas, né, de informações, layers aqui, e você vai consumir ali informação. Certo. Isso a gente teve desde o T0, várias camadas de dados ali dentro da plataforma. Simplesmente é uma fonte de consulta ali de informações. Pensa num GeoSampa, ele está lá, né? Para quem atua só em São Paulo, já é um puta Big Data. Sim, né? sim. E a gente, minimamente isso, a gente tinha, e minimamente não, vou até muito além disso, assim, muita riqueza de dados em vários municípios do Brasil inteiro, assim. Então a gente expandiu muito esse lado nosso. Mas isso ainda assim não era suficiente, porque você esperar que o colaborador da empresa faça o uso correto dessas informações não necessariamente é verdade. Tá? E aí foi uma mudança de chave muito grande. A gente entendeu que o volume que eu estava tendo de terrenos analisados na Terreno Livre para o terreno que era comprado ainda era muito parecido com o número das empresas, André. Tá. Ou seja, eu não levava uma melhoria tão grande de assertividade como eu esperava. Conversão de terrenos. Aquela conversão. Pra você ter uma ideia, assim, eu acho que falar em números, lógico que varia muito de segmento para segmento, mas, por exemplo, o mercado econômico aqui, o mercado de Minha Casa Minha Vida, geralmente em torno de 80, 100 terrenos são analisados para um negócio que é comprado. Estou tirando uma média, tá? Isso vai variar. Tá? Isso, aquela que eu tinha na cabeça, normalmente nas empresas que eu passei, é de 1 a 3%, é isso aí. É isso, tá? Empresas de médio alto, esse número já é menor, lógico, é mais nichado, as regiões são mais pinçadas, talvez esse número vai para umas 40, 30 áreas analisadas para um negócio fechado, mas que ainda assim é alto. Tá? E a gente não era muito diferente disso. Eu tinha que levar muito terreno na passiva para o cara, porque eu era um funil passivo para isso. Qual foi a virada de chave, cara? O grande shift nosso foi trazer o que a gente chama hoje de Mapping Report. O Mapping ele é um trabalho de geotecnologia. A gente criou uma tecnologia interna hoje da Terreno Livre. Então nós temos geógrafas cuidando de geoprocessamento, temos um time de dados de tecnologia competente para isso. Então a gente começou a inverter o modelo da empresa, a querer ser mais ativo do que passivo. Como que foi essa mudança de chave? A gente começou, primeiro, a cortar dados. Então, aliás, um passo anterior, cara. Uma empresa entra na Terreno Livre, a gente tem, antes do onboarding dela, um processo de briefing da empresa a ser preenchido. Vou dar um exemplo. Cara, uma briefing de uma empresa dentro de São Paulo capital, por exemplo, pode ser bairros ou distritos de atuação tais, tais e tais, zoneamentos de atuação tais, tais e tais. Isso é uma briefing de quase 15 perguntas, tá? Que a gente vai provocando ela em tudo que a gente precisa.
vou tentar lembrar um pouco mais das perguntas aqui. Tamanhos de áreas, mínimos de formações de áreas a partir de tantos mil metros em alguns zoneamentos, em outros zoneamentos variam essa formação mínima. Declividade máxima que ela vai analisar de tantos por cento de topografia. Se existem pontos atratores, a gente precisa, Antônio, de estar 800 metros de estações de metrôs dentro de São Paulo. Ou detratores. Detratores, em São Paulo é muito comum de citar vilas. Então a gente não quer vilas, precisamos estar distante de vilas, etc. Isso varia de cada empresa. Certo. Tá? E a gente aqui ainda aceita demolir prédios ou então casinhas de 2 a 3 pavimentos. A gente não quer demolir nada acima de 4 pavimentos, por exemplo. Quer dizer, acabei de narrar muito sucintamente aqui, claro, um pré-briefing de uma empresa. Isso é levado com um time de dados. A gente corta todos os dados da empresa por meio de geotecnologia. Imagina que talhando cada camada de dado dentro de cada parâmetro da briefing. O mapping, ele é muito interessante, o resultado final, que é uma aferição de áreas potenciais desta empresa. Eu já tenho na tela a certeza de que o próximo empreendimento da empresa está na tela. Tá ali. Você tem algumas manchas ali já. Todas as manchas. Cara, ali dentro, apontadas. aquelas manchas, elas estão fiéis. Elas são fiéis àquilo que a empresa está buscando. É o que eu falo, não existe outra área para aceitar o que ela está buscando dentro daqueles parâmetros. Muito bom. O que eu não sei, porque assim, eu sei que aquilo atende critérios técnicos, legais e até físicos de formações de áreas. Mercadológicos. E mercadológicos. Eu não sei a parte mercadológico do ponto de vista do empreendimento. Do empreendimento. Talvez não da viabilidade do terreno, que aí é o passo seguinte, que certo. Aí entra o método ativo, que a gente chamou de terreno encomendado, para vencer as duas coisas que a gente não sabe. São elas comercial, não sei se aquelas áreas estão à venda, que proprietários são aqueles, se eles gostam de permuta, física financeira, querem dinheiro na aprovação de projeto, e não sei jurídico, não sei se é uma matrícula com inventário complexo, se tem uma dívida ativa para a gente resolver. Entra a prospecção ativa. Né? E aí aqui eu vou fazer um parêntese. Não, mas ativa, aqui na empresa a gente já fazia, a gente faz com alguns corretores, a gente manda para eles algumas áreas que a gente quer, eles voltam a gente. A gente, cara, se profissionalizou muito na prospecção ativa. O que a gente fez? Por tecnologia, a gente criou todo um mecanismo de extração de dados de proprietários em todo o país. Tá? Então a gente consegue cruzar a base de dados desde, cara, várias fontes aqui, não vou narrar tudo aqui, mas em vários cruzamentos de dados para primeiro chegar no dado, que eu chamo, dado é muito diferente de informação, tá? Então a gente chega no dado e possíveis proprietários todos listados e possíveis depois tentativas de contatos. Existe um time, que é um time de conexão de proprietários, fazendo várias abordagens para validação daqueles dados. E a gente tem todo um método também de prospecção ativa, que é um cold call para gerar esse cara para uma reunião com cada empresa solicitante. Show. Então hoje a gente está fazendo isso em um SLA de 5 dias. Do dia da encomenda ao dia de uma mesa de reunião de proprietário. Então quer dizer, eu começo a ser ativo no processo, com uma pauta de mapping report realizada de aferição de áreas potenciais. E você não só fornece informação, mas hoje você já está juntando as pontas também. Você está buscando pelo menos um primeiro contato com esse cara que vai ser um potencial... O desenvolvimento disso, André, a gente se inspirou muito no iFood. Olha só que interessante, cara. O fluxo da plataforma foi muito interessante, mas quando a gente fez o terreno encomendado, cara, a nossa lógica muito clara você tá no iFood, cara, por que você usa o iFood pra caramba? Por que a gente vai no iFood e clica lá, não quero esse hambúrguer, eu quero essa pizza, eu quero esse japonês e... Cara, primeiro pela facilidade. Facilidade, comodidade. Facilidade. Seu método de pagamento tá ali. Você tem previsibilidade do horário de entrega. Você traqueia e rastreia onde que isso tá. Você recebe isso na sua porta do jeitinho que você pediu, com tudo certinho, tudo bonitinho. E se alguma coisa ainda deu problema, você sabe onde deu problema e quem apontar. Então, eu falei, peraí, se eu vou fazer um pedido, eu tenho que fazer isso muito bem feito. Eu tenho que ser maestro para guiar as etapas, ter muita transparência da empresa em cada etapa de investigação de dado, obtenção de dado, de validação de proprietário, onde que ele se encontra até o momento de reunião de proprietário. Então ela acompanha isso é um tracking real, em tempo real dentro da plataforma, desde um processo de extração de dados, de obtenção de dados, de confirmação de dado, até um processo de primeira reunião de proprietário já originado. Então a gente vira um search engine aqui, né, um sourcing aqui como tecnologia. A gente vira um originador
por muita assertividade. Muito, muito legal. E isso foi um shift muito grande, cara. Terreno Livre, quando a gente começou a entregar isso dentro de plataforma, a gente mudou os nossos números muito. A gente deixou de, eu falei aqui, de um negócio fechado a cada 40, 50 áreas prospectadas no modelo passivo. Esse modelo ativo, a gente chega a um negócio fechado a cada 4, 5 encomendas realizadas. Uau, cara, olha só isso. Então a evolução foi muito grande, né? Então, isso, sem dúvidas, assim, a gente mediu isso nos nossos últimos 18 meses, esses dados. Cara, um baita número, hein? O pior resultado nosso foram 8 encomendas realizadas para um negócio fechado. E o melhor resultado foram 3 encomendas para um negócio fechado. Então a gente está numa média ali de 5, às vezes batem 6 áreas, mais ou menos, encomendadas para um negócio realizado. Cara, você já vai para uma conversão de 20%. É isso. 20% a 25% daquilo que você já direcionou que tá... E o mais interessante, André, talvez, que eu acho que eu falei pouco disso aqui, cara, mas é o quanto que isso foi interessante, porque o método ativo, eu não tenho nada contra o passivo, tá? Antes de qualquer coisa aqui, de novo, passivo na plataforma ele também existe, continua existindo. As empresas só chegaram até aqui fazendo 90% ou mais da prospecção dela passiva. Então, funciona, lógico que funciona. Qual que é o, entre aspas, aqui, problema da passiva? Cara, o terreno que chega pra você, você acha mesmo que só chegou pra você? Então, quem nunca, né? O profissional de novos negócios aqui foi copiado em e-mail que várias outras empresas estavam em cópia, o corretor até esqueceu de tirar, né? Tudo bem, esse pode ser o corretor desdentado lá, não estou falando do premium não. Mas isso acontece, meu amigo. Não, acontece demais. E o que eu posso falar também da experiência, né, de muitos anos nessa área é que a nossa, para quem está fazendo essa função, dos maiores desafios é você ter um relacionamento tão próximo, né? Afinar mesmo ali a parceria com os corretores a ponto de você ser a primeira opção. Esse é o desafio da empresa. Cara, será que a gente fazia tanto essa reflexão? Recentemente eu estava lá no Grupo Norte, lá com os Telepins, eu conversava muito com o Fábio sobre isso. Cara, será que a gente é a primeira opção dessa pessoa, desse corretor? Não, esse cara é muito bom, mas putz, será que eu sou o primeiro? Esse cara pega o terreno, o filé ali, o cara pega um negócio top. Em quem que ele pensa? Será que ele está pensando na gente? Eu sou a primeira opção? Ou eu sou o segundo, terceiro, quarto? E aí, né, esse negócio... Não que não possa ser realizado, porque já tive muita experiência de se comprar terrenos que já foram batidos, mas, cara, você ser a primeira opção tem muito valor. Tem muito valor. Sem dúvidas, e aí eu acho que vai muito pro lado, me corrija se eu estiver errado, né? Mas para você ser um bom passivo, não tem dúvidas que você vai ter que criar muito relacionamento, gerir muito bem esse relacionamento com esses premiums ali, né? Eu já participei de empresas que a gente tinha almoços pagos pela companhia uma vez por semana, eu jantava com esses caras, então... que é um jeito de você tentar ser esse primeiro desse top list sempre, né? E que é muito relacionamento mesmo, né? Essas pessoas são carregadas de empresa em empresa depois, às vezes até na confiabilidade dos colaboradores mesmo, né? Exatamente. Mas eu acho que a Ativa, e nem vou falar da Ativa, mas o Mapping Report que eu narrei, André, o mais interessante dele, cara, foi ver que nesses últimos 18 meses a gente começou a quase que fazer um raio... Vou dar um exemplo, cara. Se a gente faz isso pode ser São Paulo capital. Vamos falar de zona super nobre, tá? Fazer isso em Moema, fazer isso em Vila Nova, cara, qualquer que seja o local. Vila Nova daqui é um local assim, com terrenos a serem pensados, né? Quando a gente faz o mapping, é quase que um raio-x, cara. A gente faz um scanner ali e de repente a gente começa a enxergar coisas que a empresa não enxergava. Que são formações, o nível de clareza do mapping, ela chega a entender número de proprietários, ou seja, manchas únicas ou não, ou de até 2 proprietários para chegar em área mínima, ou até 3 proprietários para chegar em área mínima. Qual que é o nível de... Eu tenho empresas hoje na plataforma demolindo 10 pavimentos para virar prédio. Tem empresas demolindo até 7, tem outras demolindo até 4. Então isso muda o jogo, abre mais áreas potenciais ou fecha mais áreas potenciais. Então, o nível de clareza da informação é muito grande no primeiro momento. E aqui tem um shift muito grande do cara. Porque o cara que adota essa solução, de repente ele começa a olhar para coisas que ele não olhava antes. E o passivo, eu nem estou falando que o maior problema da passiva é eventual esse corretor, né? Você não ser o primeiro do corretor, como você trouxe. Mas talvez o maior problema da passiva é que você só está apostando em proprietários que estão de mão para cima. Exato. O que está de mão para baixo, meu amigo, você tá achando que não faz nenhum sentido.
E a prospecção nesses casos é muito interessante, porque é o proprietário off-market. É o proprietário que não está sendo disputado valor, por cara. 5, por 10 empresas ao mesmo tempo. Então, cara, até no mercado econômico, olha que interessante que a gente viveu. O mapping, e quando a gente começou a fazer isso, vou citar nomes aqui, mas grandes empresas de econômico, a gente está com praticamente em torno de 100% das empresas econômicas do país. A gente começou muito forte no econômico nos nossos últimos 12, 18 meses, que a gente veio para o médio alto com mais força, com esse produto de formação de áreas. Tá. Mas as empresas de econômico se surpreenderam muito com a gente, porque elas falavam o seguinte: não, aqui a gente não forma áreas, são sempre áreas únicas. Uhum. Mesmo em capitais, tá? Eu escutei muito isso. Tá. E que é aceitável, né? São zonas às vezes mais periféricas, que você entende que você vai ainda encontrar terrenos únicos. E de repente a escassez de terrenos até numa capital como São Paulo começa a ser tão grande que o cara já começa a pensar em formar áreas com 2 lotes, com 3 lotes. Exatamente. Só que é muito interessante porque o mapping, ele olha para esse meio da bandeja aqui, cara, e fala, cara, vamos sair desse hotspot, que são esses caras de uma formação única ou duas, e olhar para esses de 3, 4. Uhum. Aqui mora um ouro. Cara, quando a gente começou a fazer isso, fez muito interessante, assim, porque de repente, cara, são proprietários que não estavam na mesa. Esses caras não tinham sido procurados por ninguém. E eu tinha chegado nesse cara antes de todo mundo, porque fazia todo sentido gastar uma energia com 3, 4 caras que não estavam dentro do pipe. E aí você tem a oportunidade de educar esse cara, de ensinar pra ele, de mostrar a oportunidade. Cara, fantástico, velho. Então isso foi um trigger muito grande nosso, assim, cara. Então, e cara, estamos crescendo muito como empresa, estamos virando para 2026 aí, acho que foi o primeiro ano de break-even nosso, ainda somos pequenos como tecnologia no early stage, mas avançando para uma rodada de seed no próximo ano, cara, que é uma rodada mais parruda já de investimento por tecnologia. E, cara, estamos muito engajados aí, o time crescendo, um time muito, muito vibrante aí nessa etapa nova de que a Tenry está vivendo. Nova, já tem um ano aí que a gente está nisso, um ano e meio que a gente está vivendo isso, mas colhendo frutos também de muitas coisas plantadas de 1, 2 anos para trás agora. Então, é um segmento em que o timing, ele é lento, né? Lógico, o ciclo de terrenos, terreno que ele é olhado hoje, e, cara, ele vai dar alguma receita. A gente tem um modelo híbrido, né? De SaaS com um success fee, um pequeno success fee no final do êxito, mas que os success fees começam a aparecer. A gente começou a ter success fees há quase que 6, 10 meses, então, que foram plantados de 2 anos atrás. Claro. Mas muito interessante, tem funcionado muito bem, cara. Cara, sucesso total, eu tenho certeza que é só daqui pra cima. Vocês... Obrigado, André. Eu admiro muito, cara, de verdade, assim, Nem sempre pra cima, às vezes um pouco pra baixo de novo, pra subir de novo. Exatamente, mas é isso. Né? A gente nunca desce são. na subida de montanha, tem muito isso, né? Muito. Você tem momentos na montanha que você tem que descer para pegar uma subida mais íngreme. Eu aprendi isso em algumas montanhas. É um negócio bem interessante. Você acha que não é só subida? Não, cara. Tem hora que você tem que descer. Não, puta, mas é descer mesmo. Você desce para pegar um caminho melhor e voltar a subir. Então é isso. Mas que, assim, eu desejo todo sucesso do mundo de verdade, cara. Que a gente possa estar caminhando juntos aí, tanto em projetos e iniciativas, quanto na parceria. Você vai voltar aqui para contar as histórias. Então não perde a continuação desse episódio aqui com o Antônio, porque tem muita história aí de terrenos. A gente vai ficar aqui 2 horas proprietários falando. Que a gente vai contar, que o Antônio tem aí de experiência também com negociações e que são muito valiosas, mas que, cara, hoje assim foi uma aula de empreendedorismo, de coragem, de resiliência, de network, vou te falar, de visão de empresa. Né? Então foi muito valioso mesmo. Obrigado, eu aprendi muito com você, cara, e admiro demais mesmo a tua coragem, a tua firmeza de propósito, sabe? Obrigado, todos esses insights, André, que você trouxe aqui eu vou carregar comigo. Obrigadíssimo, obrigado você, cara. Primeiro pelo convite, parabéns pelo negócio real e pela sua grande pivotada aí de trajetória que você fez recente. E a gente trocou um pouquinho de figurinhas aqui antes, o quanto que isso são coragens e importantes que a gente tem retornos depois muito grandes disso. E obrigado pelo convite, pela porta aberta, para quem está nos escutando também. E, cara, estou à disposição. Tamo junto, vai voltar para a continuação desse episódio aqui. Valeu, obrigado, irmão. Valeu, querido.